Afinal de contas, você sabe como elaborar um cronograma bem feito? E mais, você sabe o que um cronograma bem feito precisa ter para alcançar o seu objetivo? Meu nome é Fabrício Guimarães e você está na Academia do Project e hoje eu quero falar um pouco mais sobre cronogramas com vocês. O primeiro ponto que a gente vai esclarecer é a definição básica do que é um cronograma. O cronograma nada mais é do que tarefas dispostas ao longo do tempo que, quando elas são concluídas, elas precisam entregar o objetivo a que elas propõem, seja um produto, seja um serviço. E mais, dentro do prazo. Existem algumas variações que o cronograma pode ter. Se você está trabalhando em um projeto de porte pequeno, provavelmente você vai ter apenas um cronograma que vai ser responsável por todas as atividades do seu projeto. Agora, se você está trabalhando em um projeto de grande porte, provavelmente você não vai ter só um cronograma no seu empreendimento. Você vai ter um cronograma mestre e vários outros pequenos cronogramas relacionados a várias áreas do seu projeto. O que é fundamental quando você trabalha em um projeto de grande porte? Comunicação entre todos esses cronogramas. Eles precisam estar conectados. É fundamental manter uma boa comunicação e integração entre esses pequenos cronogramas. Agora, por vezes, as pessoas veem o cronograma como um documento técnico, que às vezes só quem elaborou consegue entender. E até em alguns casos, as pessoas que estão executando as tarefas específicas do cronograma até entendem, mas só elas. Isso é muito ruim. Então eu quero compartilhar com vocês duas novas maneiras para você enxergar um cronograma de um projeto. A primeira delas é que o cronograma funciona como uma ferramenta de comunicação do seu projeto. É essencial que o seu cronograma seja claro, preciso, legível por todos da equipe do seu projeto e mais, precisa ter todas as informações de apoio que são necessárias à compreensão do seu cronograma. Afinal de contas, todo cronograma ele está querendo passar uma mensagem. E a mensagem que um cronograma quer passar é para todas as partes interessadas do seu projeto. Seja o dono do projeto, seja o seu cliente, seja a equipe do projeto, seja um empreiteiro e assim por diante. Então, primeiro ponto, comece a enxergar o cronograma como uma ferramenta de comunicação do seu projeto. E a segunda visão que eu quero que vocês tenham é que o cronograma funciona como um roteiro. Ele vai te levar para um resultado final. E é fundamental que, quando você chegar no resultado final, as coisas tenham acontecido minimamente como você planejou e dentro do prazo. Imagine o seguinte cenário. Tem uma pessoa que está na sua cidade, que você preza muito por ela, e ela te pergunta como chegar num determinado local. Você não vai explicar para ela de uma maneira distorcida, difícil de entender. Você vai querer ser claro, específico e mostrar exatamente o caminho que ela deve percorrer. E mais, você não vai ser falho na comunicação a ponto de que essa pessoa até chegue no local, mas chegue atrasada. Então, o seu cronograma funciona da mesma maneira. Você definitivamente não quer que o seu projeto termine atrasado. Complementando então a nossa definição no início do vídeo, que um cronograma é uma sequência de tarefas dispostas ao longo do tempo que visam alcançar um determinado objetivo do projeto quando concluídas? Ok, a gente vai complementar isso daí um pouquinho mais. Um cronograma, ele tem objetivos claros que devem ser atingidos dentro do prazo através de um sequenciamento de tarefas. Se você trabalha de forma autônoma, está elaborando um cronograma para o seu projeto pessoal, ou é uma empresa em que você é o dono e você mesmo está elaborando os projetos, provavelmente você já tem aí a sua maneira, o seu jeito de elaborar um cronograma. Agora, se você trabalha numa empresa grande, provavelmente essa empresa ela já tem alguns padrões para a elaboração dos cronogramas. Então é importante que vocês associem esses pontos principais, ou essas visões que eu quero passar para vocês sobre o cronograma, como uma ferramenta de comunicação e como um roteiro, aos padrões que já existem na sua empresa. Agora, quando a gente vai elaborar um cronograma, existem algumas dicas aqui bem básicas que eu quero compartilhar com vocês. Antes de você começar a escrever cada uma das tarefas, fazer o sequenciamento, existem algumas coisas tão básicas que às vezes passam despercebidas. Se você quer um cronograma que atinja um objetivo e que esteja dentro do prazo, algumas considerações são necessárias. Por exemplo, quais são os feriados que a sua empresa vai adotar no ano seguinte, ou no ano do projeto? E as suas férias? E as férias da sua equipe do projeto? Você está considerando elas antes de começar o seu cronograma? Até porque a gente sabe
que provavelmente você não faz mais um cronograma na mão. Você talvez utilize minimamente um Excel, mas o ideal seria utilizar um software para a elaboração desses cronogramas, como o Project ou Primavera. É fundamental que esses detalhes simples, como férias, feriados, folgas, recessos, sejam considerados antes de começar a listar suas tarefas, porque com isso você não corre o risco de cometer erros bobos e que o seu projeto atrase antes mesmo de começar. E por fim, quando a gente fala de cronograma, a gente está falando de tarefas que vão ser dispostas ao longo do tempo e que elas precisam ser concluídas nas datas que foram programadas. Só que a gente sabe que para uma tarefa ser concluída, existem recursos necessários para que essas tarefas sejam concluídas. Quando você estiver elaborando um cronograma, você vai precisar tomar uma decisão muito importante. Você vai definir se você vai atribuir os recursos a essas tarefas ou não. Se você resolver atribuir os recursos para as tarefas para que elas sejam executadas e já definir quem são esses recursos dentro do próprio cronograma, se prepara, porque o trabalho agora vai ser árduo e você precisa ter muita atenção. Agora, se você está trabalhando num projeto em que não dá para atribuir esses recursos propriamente dentro do cronograma, porque vai gerar uma quantidade de trabalho gigantesca, existem sim padrões e modelos em que você vai trabalhar de forma auxiliar com todos os recursos do seu projeto. E aí fica um pouco mais fácil. Agora, se ainda assim você decidir atribuir os recursos do seu projeto, que é um projeto grande, a todas as tarefas, você precisa tomar bastante cuidado se os seus recursos estão disponíveis, se vai ter algum conflito entre o seu projeto e outros projetos que vão estar em execução no mesmo período. Uma dica interessante é que às vezes dentro de projetos, quando você está elaborando um cronograma, às vezes a gente quer atribuir os recursos extremamente específicos às tarefas. Por exemplo, você está executando o cronograma de uma construção civil. Para executar um determinado serviço de alvenaria, às vezes você vai atribuir o pedreiro que é o Pedro, e você tende a colocar o Pedro para executar aquela tarefa. Não faça isso. É sempre legal, quando a gente for atribuir recursos em projetos de magnitude muito grande, atribuir a categoria do profissional que você precisa para executar aquela tarefa. Então, ao invés de dizer que o Pedro vai executar aquela tarefa, diga que um pedreiro vai executar aquela tarefa. Aí você acaba tendo um pouco mais de flexibilidade para trabalhar com o seu cronograma. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo mais nessa semana eu vou trazer alguns novos vídeos sobre cronograma. Um deles vai ser por que os cronogramas atrasam. E eu vou trazer aqui alguns exemplos bem interessantes para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.